pergunta que não seria nem só minha. Opa, peraí. Não ligue, não. É só que vai gravar você, né, Ah, não, cara? claro, tranquilo, tranquilo. Eu acho que é uma visão poderosa, que não é nem um filme que seria só meu, nem só do Lucas, nem só do Zé, e nem só do João, né, do Lalo. Ele acabou sendo uma visão coletiva, e obviamente que tem um pouco de cada um ali, obviamente, né? Não, não é isso. E eu gosto muito do filme por isso. E obviamente é um filme, vamos chamar de filme antigo, né? Porque ele tem mais de 10 anos, de fato, e ele retrata uma época muito específica do território, vamos dizer assim, mas ele ainda traz temas muito atuais, né? Eu pensando no que é hoje a Palestina. Bom, em relação ao que aconteceu, eu vejo. A gente procurou fazer um mosaico da sociedade, mas obviamente ali no momento, vamos chamar, né? Eu não vou nem dizer de paz, porque não é exatamente paz, mas no momento de descontração da Copa do Mundo, onde as pessoas podiam se soltar um pouco mais, não quer dizer que existia paz lá, né? Não existia. Mas eu acho que por esse momento e por essa perspectiva e essa chave que a gente escolheu fazer o documentário, foi possível extrair coisas que a gente pode refletir. Então, como é que a gente conecta na verdade, 2010, que é quando a gente filma o documentário, né? A gente lança em 2011, mas localizando as entrevistas, elas acontecem em 2010. Então, em 2010, o que muda de 2010 para 2024, né? Então, obviamente, eu pesquiso, eu leio bastante, o Lucas, o Zé fizeram um filme, estiveram lá, então a gente tem mais subsídios, né? Mas não é surpresa o que aconteceu, é isso que eu quero dizer, né? O que acontece em 2024 não é exatamente uma surpresa, porque você tem elementos, quando você começa a ouvir a palavra apartheid, quando israelenses, por exemplo, a Ruth, né, que é a mulher israelense que nos deu a entrevista, ela, como uma ex-militar israelense, ela começa a perceber que, na verdade, ela vive numa sociedade racista. Ou seja, você tem vários elementos para poder entender o que está acontecendo hoje, né? Então, sob essa perspectiva, acho que essa base social é uma coisa, foi um caldeirão que foi sendo montado e que explodiu agora, né? Do ponto de vista da resistência palestina, que não encontrava, não tinha conquistas, eu não encontrava, os palestinos não tinham um horizonte político, tá? Eu não estou falando do Hamas aqui, eu estou falando da população palestina. A população palestina não tinha nenhum horizonte político. E os grupos políticos, aí sim, Fatah e Hamas, ofereciam muito pouco da perspectiva do que eles podiam dar em termos de libertação, né? Muito se perguntou, você falou que me viu eu não fui na CNN, provavelmente era Globo News, né? Eu não cheguei a dar entrevista para a CNN. Por que que o Hamas fez o que fez no 7 de outubro, né? Tem várias razões, né? Mas uma das razões é que, dentro da perspectiva da própria resistência, ele precisava dar uma resposta à população palestina. Eu não estou dizendo, inclusive, não estou falando sobre os crimes cometidos, tá? Isso a gente pode entrar na discussão. Mas Gaza era um lugar sufocado por Israel. Desde 2005, no intervalo ali a gente pode dizer entre 2005 e 2007, Gaza é um lugar cercado, em que materiais de construção, remédios, alimentos, qualquer material tem que ser aprovado por Israel. Então Israel controla o que os palestinos de Gaza comem, usam, se vestem, usam como remédio. Isso desde 2000, faz mais de 20 anos, né? Ou faz quase 20 anos. Então, da perspectiva de uma população sufocada, você olhava para o seu colonizador, no caso Israel, e ele estava numa posição confortável, né? E do lado israelense, eu acho que não se construiu em Israel uma, uma, uma agenda, vamos dizer assim, ou um consenso para poder abrir mão de certas premissas, ou da premissa central do sionismo, que é o exclusivismo étnico judaico. E aí você não só escalou para uma agenda mais extrema, e a gente está vendo isso através dos líderes que foram ganhando corpo dentro de Israel, e aí eu nem estou falando do Netanyahu, tá? Netanyahu é uma questão, mas você tem gente mais à extrema direita do Netanyahu, o que não quer dizer que a esquerda também não agiu dentro de Gaza ou da Cisjordânia, né? Mas o que eu estou dizendo é que o que foi sendo dominado dentro do consenso sionista são posições mais radicais
Ou seja, não se caminhou para uma posição em direção aos palestinos, que nunca existiu. Mas cada vez você tem um fortalecimento de uma posição radical contra os palestinos, tanto politicamente quanto socialmente, né? Então, para eu concluir, obviamente eu estou sendo muito breve, essa discussão é super ampla, mas chegando à conclusão, se você quer uma resposta do que está acontecendo hoje, é mais ou menos o resultado desses dois movimentos. E quando a gente fala de um genocídio em Gaza, é o resultado social desse processo que dura décadas, né? Mas a gente chegou nesse ponto porque você não tem nenhuma alternativa interna em Israel além dessa, além desse nacionalismo que se tornou exclusivista, e aí tem uma parte da culpa, que é da comunidade internacional, que não intervém de uma forma eficaz, vamos dizer assim, né? Existe um mediador, mas hoje o mediador, e é uma outra discussão que a gente pode ter, ele está arrependido, ou ele tá sem saber o que fazer. Eu estou falando dos Estados Unidos, né? O Biden dá uma declaração há uns dias atrás sobre um suposto processo de cessar-fogo que teria sido proposto por Israel, mas não exato, mas Israel se recusa a cumprir os termos de um plano que ele mesmo teria levado adiante, o que faz a gente questionar se essa proposta é israelense mesmo, né? Pode ter sido, aqui é uma especulação minha, tá? Não tem informação, mas pode ter sido uma forçada de mão do Biden, porque ele mesmo, no ano eleitoral nos Estados Unidos, não vai ter como sustentar essa ideia de estar sustentando, de estar militarmente, economicamente sustentando e apoiando um genocídio dentro de Gaza, né? Isso vai ter uma repercussão interna já está tendo, na verdade, né? A gente está observando isso nas universidades, entre os próprios democratas, entre funcionários do Departamento de Estado que estão saindo em protesto contra as políticas de Gaza. Enfim, eu teci aqui alguns elementos, tá? Essa resposta daria um semestre de conversa, enfim. Mas é possível se explicar, sem dúvida. E é uma pergunta importante, né? O porquê chegamos onde chegamos aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu é judeu, Arthur? Não, não sou. Não sou. Não, assim, nenhum de vocês quatro? O João tem ascendência judaica, assim, mas não é praticante, assim, né? Acho que a mãe dele seria judia, mas nunca de ventre, né? Mas nunca exerceu, nunca nada, assim, né? Então todos, criados Todos nós. laicamente na medida do possível, né? Dentro de um país católico. Não, porque tem uma questão que, na hora que aconteceu a invasão lá do Hamas, assim, eu fiquei chocado com a violência. A coisa foi brutal, assim, e muito rápido, muito forte. E uma coisa que me surpreendeu é como é que aconteceu aquilo, Arthur. Aí é outra, Arthur. Como é que aconteceu aquilo com um país que tem uma das melhores forças de segurança do planeta? Pelo menos vendia isso, né? Como é que os caras fizeram esse negócio? Aconteceu tudo isso e ninguém percebeu nada? É uma Cara, boa isso pergunta. Fala aí, essa Lucas, fala aí. é uma pergunta que não dá para responder, porque não. Ou, enfim, é isso. Essa é a pergunta, é uma pergunta retórica, talvez, não tem. Como que aconteceu isso? Foi a melhor pergunta que eu fiz quando aconteceu. Eu falei, cara, que como, né? E é isso. Como? Não, você sabe que vocês causaram a cisânia, né, aqui no grupo. Você Ah, percebeu é? que o pessoal online não entrou ninguém, né? Porque 90% do pessoal que está online é tudo judeu, né? E, e não, isso é um negócio interessante, porque muita gente. É, Começando por Ari, o Fulano comentarista. por Ari, que se recusou porque ele falou que não tem saúde para discutir essa discussão. Algum deles foram Ah. até o palestino. Não, mas é aquela história, né? Todo mundo que é judeu tem uma ligação. Aliás, isso ficou muito legal no documentário, sabe? Aquela parte da sensação do país imigrante, né? De todo mundo procurar, aqui eu posso ser judeu, né? Aqui eu posso ser quem eu sou. Eu não sei quanto disso é verdade e quanto disso é narrativa, para usar um termo mais moderno, né? Mas, assim, a impressão que me deu é que muito. Mas eu, Eu quero botar aqui, assim, tá bom. Só para você ver minha cara. Não precisa, né, Arthur? Pelo amor de Deus, né? Você já tem oi? insônia
você já tem insônia suficiente sem precisar olhar para mim, né, cara? Imagina, que é isso. Eu só queria fazer uma observação sobre isso. Essa é uma questão importante. Bom, é bom saber, sabia? É bom a gente ter essa informação, assim. Agora, eu acho que isso é um contexto, e é difícil para todo mundo, tá? Imagina para um palestino ter essas conversas também. Não é fácil, né? Mas, e o contexto, não tem jeito fácil de ter essa conversa. Acho que nunca teve, mas acho que hoje se escala de uma forma que não tem, né? Então você faz essa pergunta, de fato, é difícil responder essa que você fez, que o Lucas comentou. E em relação, eu só questionaria, é obviamente que muitos judeus ainda têm uma conexão, ou acreditam nessa ideia de que Israel é necessário para eles. Obviamente, eu, por não ser judeu, não vou falar como judeu, mas eu posso falar pelas pessoas que a gente entrevista, inclusive no filme, né? Tem um dos participantes, o Eitan, que é uma pessoa que eu ainda converso até hoje, ele migrou, quer dizer, na verdade, a família dele migrou a partir dessa crença, vamos dizer assim. Mas ele, mesmo como um israelense, chegou à conclusão que não é assim, né? Ele se tornou o que muitos chamam de um israelense ancionista, né? Que, em resumo do resumo, é alguém que quer viver na Palestina, né, ou no que hoje é Israel, mas que é originalmente a Palestina, não num Estado judeu, quer viver lá num Estado democrático, segundo o próprio Eitan, e ele fala isso no filme, né? A gente pega, olhando o filme agora numa perspectiva já de mais de década, por exemplo, a gente gostou, foi uma entrevista muito legal mesmo, assim, a Areut e o Shai, né, que é o casal que a gente entrevista em Tel Aviv. E, por exemplo, eu até falei para o Lucas e para o Zé, eu encontrei eles depois, não lembro exatamente que ano foi. Eu acho que foi 2015, se eu não me engano, ou seja, já uns 4, 5 anos depois, quando eu volto para a Palestina, e eu faço uma sessão do filme lá. E eles vão no filme, né? O casal, o Eitan ajudou, o Eitan que promoveu a sessão em Tel Aviv, e eles vão ao filme, eles vão à sessão. E ela assiste até o final e ela vem conversar depois comigo, numa boa, mas ela estava transtornada, porque ela não lembrava, ela lembrava de ter dado entrevista, obviamente, mas ela não lembrava de tudo que ela tinha falado para gente. E ela se surpreendeu com ela mesma. É engraçado isso, né? E deve ser o que eu quero dizer assim, a gente pega pessoas em processos que elas estão refletindo sobre o que é aquela realidade. No caso da Arendt, quando ela chama aquilo de uma sociedade racista. E eu conheço o Lucas sabe, o Zé, eu conheço outros, tem outros conhecidos e grandes amigos e amigas israelenses que já não estão mais em Israel, mas que fazem essa reflexão, né? E eu acho que eu falei dos Estados Unidos, o movimento que a gente enxerga nos Estados Unidos hoje, obviamente ainda talvez a gente possa dizer que a maioria da comunidade judaica ainda é defensora de Israel, mas você vai ter vários setores judaicos que já não são mais defensores de Israel, né? Então, é só, acho que deixar muito claro que, independente da visão que a pessoa possa ter, a discussão nossa é política. A discussão sobre Palestina e Israel é política, né? Então, obviamente, as pessoas têm toda a liberdade de não vir ao debate, não vir à conversa, assim, todo o direito de fazer isso. Isso é um boicote, e por mim não há um problema nisso, né? Mas é um boicote político, porque ela pode ter várias razões, pode ser emocional, pode ser porque ela não está preparada, e isso tudo é legítimo, mas é você tá se ausentando ou não querendo participar desse debate que é político, né? Eu só queria fazer essa observação porque é muito importante, a gente está numa urgência de esclarecer alguns pontos sobre essa questão. De novo, eu acho que sempre teve, mas acho que agora é isso, as coisas são mais intensas, né? A gente fez um debate aqui em 2021 e 21 e ele foi controverso, mas não acho num mau sentido, tá? Eu acho que Eu teve achava, eu, eu achava que você era judeu, porque você pegou uma briga com a Liliane, cara. Vocês pegaram duas posições e, assim, na época da outra sessão, uma discussão bem acalorada, vamos dizer assim, né? E, assim, mas a impressão que me dava é que vocês dois estavam do mesmo lado na discussão. Eu tenho pena de não ter gravado aquela discussão naquela época, porque ia ser bem eu não, interessante.
eu não vou lembrar exatamente da discussão, mas é, enfim, mas pode ser, de repente a gente estava do mesmo lado de um ponto de vista do que queria politicamente, não concordando no fim, ou nos Na meios, ou nos forma, os dois, né? meios, né? E- Não, porque mas, tem umas cenas que são muito foda, né, cara? Aquela mas eu acho que é aviação. é um bom sintoma, assim. Naquela época foi uma conversa difícil, mas houve conversa, né? E a Hoje gente veio não. aqui preparado para ter uma conversa parecida, ainda que soubesse que os ânimos podem estar mais aflorados, mas agora, 3 anos depois, talvez não seja, essa conversa para algumas pessoas não seja possível, né? É um debate. É porque também é muito punk, cara. Do Ari eu sei bem o que que tem, porque eu sempre estou mais em contato com ele. E o Ari está muito próximo do pessoal de Israel. Muita gente próxima dele está sofrendo, sofreu coisas nesse ataque e tal. Então, o Ari, para ele, é uma coisa pessoal. Outras amigas minhas, principalmente a Miriam e a Marcela, elas são judias, né, tarará, de esquerda, progressista, a favor de dois estados, tarará, até o momento da guerra. Na hora que a guerra estourou, parará, acabou a brincadeira. Aí fecha, cerra fileiras e até logo não tem mais discussão. E não são pessoas radicais, não são pessoas pró-Netanyahu, não é aquela turma que anda com o bottom do pipi, né? Não, muito pelo contrário. Mas na hora que a coisa aconteceu, fecharam. É aquela coisa, né, cara? É como aconteceu na Guerra das Malvinas, na Argentina. Você podia ser totalmente contra, mas você cerrava fileiras do lado daqueles generais. Então, eu não sei, esse processo, como é que vocês veem isso, hein, cara? Porque teve um processo de radicalização da sociedade israelense. Ou Mas, não? mas é um processo que vem desde antes, né? Tanto que o Netanyahu tinha saído do cenário político, depois ele volta com uma coalizão muito à direita, né? Com uma extrema-direita mais à direita que ele. E isso não foi à toa, né? Foi um processo que já vem de antes, não só a partir do 7 de outubro. 7 de outubro radicaliza e talvez traz uma galera que estava meio no centro para esse lado. É uma hora oportuna, quando você está atacado, você vai. Eu acho que é uma parada que é muito emocional, é muito emocional, é muito emocional, mas ela tem que ser lidada de maneira muito racional. E é difícil. É difícil no meio de uma crise de pânico, de histeria coletiva, você conseguir parar e, né? Não, é muito difícil, cara. Só que uma hora a gente precisa trazer isso pro racional. Porque não pode resolver só na emoção, né? Isso do ponto de vista psicologicamente falando, assim. É um processo de análise coletiva mesmo. Fala, cara, beleza, perdemos, né? Foi foda, fomos aí, mas como é que a gente para isso? Como é que a gente vai parar isso? Porque a única solução que do lado emocional hoje é possível para parar é literalmente dizimar toda uma população. Porque né, a resposta que se dá é como é que eu vou me sentir seguro com esse pessoal que pode me atacar a qualquer minuto? Entendeu? Tipo, essa conversa ela precisa evoluir para alguma coisa um pouco mais racional, né? Então, Mas é, é, aí eu faço a mesma pergunta que eu ouvi desse povo, cara. Como é que você faz Tudo bem, você só faz paz com o inimigo, tá certo? Ninguém faz paz com o amigo. Mas como é que você faz paz com um cara que tem como estatuto que quer me dizimar? Não é essa a proposta do Hamas? Acabar com o Estado de Israel? Como é que você vai negociar? Tá aí, Arthur, você está falando que a solução é política? Como, cara? Eu não tenho a solução, tá? Eu posso comentar um pouco o que você falou. Bom, primeiro, é, hoje não mais, tá? Bom, tem pesquisadores palestinos que estudam o Hamas profundamente, tá? Inclusive, eu indico, se alguém tiver interesse em ler uma obra, é um palestino que estudou 10 anos o Hamas, chama Tarek Bakoni. As obras dele estão só em inglês, infelizmente, mas ele tem um livro chamado Hamas Contain. E ele deu, inclusive, depois do 7 de outubro, deu entrevistas muito interessantes sobre exatamente a sua pergunta, né? Então, ele seria a melhor pessoa para responder. Eu vou pegar algumas menções que ele faz. Porque no início, sim. Estão pedindo para você colocar aí no chat o nome do. Você Bom, consegue, não? eu coloco, ou então que eu posso Ou mandar para então o. manda.
Manda O para o Lucas, o Lucas encaminha para vocês. Pode ser. Beleza, Isso. pode. E o Hamas, quando o Hamas surge, ele surge como um grupo radical no sentido de raiz, né? Ele, bom, primeiro tem que entender o que que é o Hamas quando ele surge, né? Ele é um grupo palestino de resistência, mas ele cresce por um viés conservador islâmico, né? Como outros grupos, inclusive, né? Mas ele principalmente eles inclusive se autodeclaravam um grupo de resistência. E ele é uma resposta, na verdade, da Irmandade, porque a Irmandade era acusada pelos palestinos de colaborar com Israel na década de 70. Estou falando da década de 70, tá? Então, quando ele surge na década de 80, é uma resposta da Irmandade a outros, a demanda. E aí, vocês vão fazer o quê? Né? Você já tinha o Fatah, você tinha a Frente Popular e a Irmandade basicamente fazia ações sociais e não participava. Inclusive, ela tinha essa visão de que para a resistência palestina só ia acontecer quando a sociedade se purificasse. É uma visão conservadora religiosa, que não é só o Islã que tem. Você vai ter outras religiões em outros lugares que vão ter uma visão político-social muito parecida. Só que aí eles são colocados contra a parede e falam, a gente está no meio da intifada, eu estou falando da primeira intifada, tá? Em 1987. E aí o Hamas, eu tô obviamente contando aqui de uma forma mais simples, a história mais complexa, mas aí surge o Hamas em 87. E aí, tudo bem. Aí tem a famosa carta de fundação que tem a menção que você diz, né? A destruição do Estado de Israel. Aí eu primeiro daria um contexto. É num sentido, primariamente, quando eu estou falando que é um grupo de libertação, a gente tem que pensar que não só palestinos do Hamas, mas outros palestinos acham que Israel é Palestina. Porque em algum momento, hoje, o território israelense foi a Palestina, né? Agora, o que esse pesquisador vai falar, então, a gente está falando de 87, né? O Hamas era um grupo de resistência, ele passou a participar de processos políticos municipais, ele se recusava a participar de eleições da autoridade. A autoridade nacional era uma autoridade super limitada, tá? Não vou entrar aqui nesse debate, porque também é longuíssimo, mas ele é uma autoridade super limitada, e o Hamas se recusava a participar das eleições dessa autoridade durante muito tempo, até 2005, né? Eu não sei se vocês lembram, mas em 2004 morre o Yasser Arafat, que era o grande líder palestino. E aí fica um vácuo que o Fatah, que era o próprio partido do Arafat, e o Hamas vão disputar. O Hamas, na minha, aí é uma visão minha, tá? Eu acho que ele encontrou um vácuo que ele falou, agora a gente vai disputar a liderança do campo palestino, não só do Hamas. Tanto que você tem aí um conflito entre Fatah e Hamas pela disputa do campo palestino. Aí, segundo o Tarek, em 2017, existe uma emenda a essa carta que diz, não, aí eles começam a usar termos menos judeus e mais sionistas, né? Eles começam a se referir aos sionistas, existe um termo árabe para os sionistas. Eu estou dando uma visão da minha perspectiva, tá? E aí, o, o Hamas se torna um mistura, e ele tem um dilema para resolver, que é ser ele ganha a eleição, ele concorre à eleição, e aí ele ganha por um voto de protesto. Os palestinos votam contra o Fatah, que era um grupo que não entregava a liberdade, obviamente contra a ocupação e a colonização israelense, e contra as alternativas internacionais. Então, não foram só os membros ou os constituintes do Hamas que votaram no Hamas, teve uma porção de gente que votou com voto de protesto. E aí eles se tornam um governo, sem deixar de ser um movimento de resistência. Esse é um dilema que eles que eles levam desde 2005, né? 2005, 2006. Então, do ponto de vista do campo palestino, existe essa contradição. Agora, a contradição se dá também porque o controle israelense não acabou, né? E só comentando uma coisa que você falou, né? Eu respeito essa visão, mas eu te diria hoje, tá? Hoje, talvez algum momento foi. A solução de dois estados, eu não sei se ela é uma visão tão progressista hoje. Aí, qual é a solução? Aí você tá, desculpa ter dado toda essa volta, mas aí qual é a solução? Eu não tenho a solução, eu posso te dar esse quadro. E aí é um quadro, quando eu falo de uma relação colonial, você pode falar, você está falando, obviamente, do ponto de vista dos israelenses, como é que os israelenses
vão aceitar fazer paz com é, os palestinos. Eu vou ampliar a tua pergunta, tá? Porque eu acho que é aqui que interessa, não é só com o Hamas. Porque, inclusive, se existe um consenso que for contra o Hamas, Israel vai ter que lidar com esse consenso, né? Mas a alternativa hoje são esses dois partidos. Existem outras visões palestinas, mas que estão sufocadas. Mas pelo Hamas, pelo Fatah, pela Autoridade Nacional, mas principalmente por Israel, né? Israel tem vários prisioneiros políticos palestinos, né? Então, não é que Israel não toca ao contrário, o controle sobre todo o território de Israel, Gaza e Cisjordânia é israelense. Porque aí eu devolvo a pergunta para você. Como é que os palestinos vão aceitar fazer paz com um governo que matou 40 mil pessoas, que ocupa o território há 40 anos, tem metade da população palestina refugiada que não pode voltar para suas terras, né? Então você vê que o problema é grande, é difícil. Agora, né? Se a gente começa a observar outros casos, só para eu não me alongar tanto, mas, por exemplo, não sou estudioso, tá, de África do Sul, mas pelo pouco que eu sei, o Mandela, a gente sabe, estava preso e em algum momento ele foi solto. E os estudiosos, alguns que eu consultei, dizem que ao Mandela foi oferecido uma solução muito parecida à do Arafat, que foi oferecida ao Arafat, né, da autoridade. Ou seja, o que quer dizer isso? Olha, Mandela, você vai governar os bantustões. Você vai ter uma polícia, você vai governar os bantustões. Mandela falou, não, não aceito. Eu topo participar do processo, mas você vai me deixar concorrer a, ao governo nacional da África do Sul. Então, o que ele estava dizendo é os bantustões têm que acabar como configuração política. Então, uma reflexão que tem que se fazer, e aí todo mundo envolvido, e aí toda a comunidade global, inclusive, né, é que talvez o necessário é uma nova configuração política. Vai ser fácil chegar? Obviamente que não. Vai envolver gerações, vai envolver sistema educacional, vai envolver justiça transicional, vai envolver um monte de coisa. Nenhuma, 2 estados, 1 estado, 200 estados, nenhuma solução é fácil. Mas o status quo não pode ser mantido, porque o status quo, como o Lucas mencionou, é genocídio e extermínio. Esse status quo, a gente que está fora não pode aceitar. Quem está lá dentro não poderia aceitar, né? Quem tem algum poder, como o Conselho de Segurança, não poderia aceitar. Obviamente, a conjuntura política, a gente sabe que a conjuntura política nem sempre leva para um lado mais humanitário de direitos humanos. Eu não, obviamente não respondi tua pergunta, mas eu estou colocando elementos que, de fato, ela é complexa, mas ela necessita de novos debates. É isso que eu estou sugerindo. Eu acho, eu estudei, eu como acadêmico, depois estudei o processo de Oslo. Eu acho que o momento da solução de 2 estados, como você menciona, ela ficou lá na década de 90. Ali existia essa possibilidade. Depois de mais de 30 anos desde Oslo, ou a gente que eu digo eles lá, a gente como comunidade internacional também, ou se caminha para uma outra configuração política, mais democrática, ou a gente vai ficar com esse status quo, que é basicamente o status quo da tragédia. Meninas, falem, senão vou ficar calado agora durante a próxima meia hora. Assim, qualquer coisa. As perguntas estão ótimas. Não, senhora, pode fazer. Você é jornalista. Não, eu sou jornalista, mas estou prestando atenção. Você consegue ouvir elas falando? Não muito. Se alguém Fica for, meio abafado, assim, fica meio... é, se alguém for perguntar, bom, é chegar mais próximo do microfone. Eu tenho uma pergunta, assim, na verdade, como você falou que tem ainda contato com pessoas, com algumas pessoas que estão no filme, também de pessoas que estão na faixa de Gaza. Deu uma cortada. No final dá uma cortada. Que vocês têm ainda contato também com os palestinos que vocês entrevistaram. Tem contato? Porque realmente eu fiquei muito emocionada assim, com o final, de pensar que muitos que estão no filme hoje já não estão.
Eu tenho contato com algumas pessoas, né? Principalmente com o Yasser. Não sei se você vai lembrar do Yasser, que conta a história da Argentina e da Alemanha, das vilas e tal. Ele sempre foi um grande amigo, mas ele nem tá na Palestina mais, né? Ele saiu. Eu nem sei exatamente onde ele tá, mas ele saiu faz algum tempo. E eu cheguei a encontrar, não, faz tempo que eu não falo, mas depois do documentário eu encontrei o Ahmed, né? Foram os dois palestinos que estou tentando lembrar se eu não estou esquecendo ninguém, mas esses com certeza eu encontrei depois. O Yasser até mantém um contato frequente. O Ahmed já faz uns três. A última vez, a última vez não, mas em 2016, quando eu fui para lá, eu cheguei a encontrar ele, mas foi isso. Eu sei um pouco do Zahi, o jogador, que tá é de Israel, né? Ele não tá na Cisjordânia, ele tá em Israel. Mas também não muito, não sei, politicamente não se, ele não se manifesta assim, né? Mas acho que é isso, né, Arthur? Não, agora nem ela está dizendo aqui, agora nem pode, né, cara? Porque agora, como é que você vai se posicionar? Como é que você vai lembrar que você é palestino nessa conjuntura de força? Porque isso é com essa coisa de direito, não é nem de direita, que eu acho, essa dicotomia política, né? Essa coisa virou guerra de narrativa, virou cada um puxando a brasinha para o seu lado com a visão que não considera do outro de jeito nenhum. Mas E a é que gente tem está fatos, né, Ricardo? Tem coisas que são fatos, não é só uma guerra de narrativa, né? O apartheid que existe lá dentro é um fato, não é uma narrativa. O Zahri, por exemplo, por ser um árabe tem um passaporte israelense, mas sendo árabe, ele não tem acesso a uma série de coisas que um israelense judeu tem. Isso é fato. Isso não é narrativa. Então, por exemplo, viu? Perguntando a quê? Acesso ao quê, por exemplo? por exemplo, eles não podem fazer o exército que é obrigatório, né? O exército ele é obrigatório para judeus, israelenses judeus. E por não fazer parte do exército, eles não têm acesso a uma série de coisas. Por exemplo, eu acho que, se eu não me engano, Arthur, me corrige se isso era ainda, eu lembro disso na época, de bolsas, por exemplo, para a universidade. Eles têm que pagar a universidade, tem algumas coisas de bolsa, assim, que você consegue, por ter sido, né, militar e tal. Tem uma série de coisas ali que eles não têm acesso com o passaporte israelense, né? Isso agora, se você for falar de Jerusalém, então, que já é uma outra realidade, já é um outro tipo de passaporte, é um palestino que tem uma outra RG de outra cor, que ele não pode uma série de outras coisas também, né? Então, é uma sociedade, mesmo para quem está no território de Israel, mesmo que não seja o território ocupado, né, do denominado depois ocupado, o cara não tá numa situação legal, né? Não é narrativa, é fato. São fatos. Então, quando o Yasser no filme, ele em 2010 ele falou isso, né? Ele fala de apartheid. Acho que é a primeira vez que eu escutei, não sei se o Arturo, mas ele mesmo fala, agora a gente está começando a usar a palavra apartheid. Eles têm que de diversas vezes mudar um pouco, eles vão entendendo a situação de uma maneira e vão mudando, né? Então ele fala, é um apartheid, né? Ali ele está entendendo isso em 2010, ele está se vendo como um regime de apartheid. E isso é fato, não é narrativa. O Hamas, o Hamas representa o sentimento do povo palestino, com aquela agressão que houve no ano passado no Catar. Então, o povo palestino Mas se ele representa politicamente, né, eu não entendi, só ficou um pouco abafado. O sentimento. Ah, o sentimento político, a forma como ela agrediu Israel naquela época. O povo palestino, ele aceita isso, acha que está certo? eu vou fazer só antes de entregar para você, Arthur. Eu acho que, obviamente, tem muita gente que sim. Eu acho que tem muita gente que sim, e muita gente que não. Mas eu acho que tem uma coisa que, quando você não tem alternativa. Não tô, esses dias eu vi uma comparação que foi uma coisa
eu achei bem próxima, para mim, pessoalmente falando. É quando um cara fala, tá, um escravo que agride o seu, né, na época, agride o seu dono e até mata ele tá errado, entendeu? É isso que a gente está falando. O Fatah tentou existia uma história de uma solução política pacífica, não deu certo. Existiam diversas maneiras, não deu certo. Agora vamos fazer isso, não dá certo. Você de repente está há anos, décadas ali, talvez os últimos, desde o filme, vai até chegar 7 de outubro de 2010 até agora, nada acontece, só piora do ponto de vista para os palestinos. Literalmente só piora, eles perderam mais territórios. Mas vocês viram ao vivo um cara que, taxista, andando por Jerusalém, vendo um muro onde não existia 10 dias atrás. A gente viu isso ao vivo com ele. Então, é uma coisa que não melhora, não melhora, não melhora, não melhora, não melhora. Por isso que o processo de paz tem que partir muito mais, na minha opinião, dos israelenses do que É, dos palestinos. Como é que você vai? Você não dá alternativa, você não dá alternativa, é uma panela de pressão, uma hora ela vai explodir. É isso que eu acho. Então, você falar, tem palestino que apoia? Vai ter, óbvio que vai ter. Não, não porque, tipo, nossa, que legal. O cara foi levado a isso. Alguma coisa explode. Essa é a minha opinião completamente pessoal, assim. E talvez sem tanto embasamento como o Arthur vai ter para falar, mas a gente tem que entender que são coisas. A gente está falando com um ser humano, é o que você sente. Não é uma situação política fria, não é tipo, eu sou a favor de mais Estado ou menos Estado. Não, cara, a gente está falando sobre onde você vive, onde é a tua história, né? A gente está agora chocado vendo ali o que aconteceu no Rio Grande do Sul, com o passado inteiro de pessoas que foram dizimados por causa de uma enchente, e as pessoas estão, sabe, apagar o teu passado. Ali também, cara, não é uma questão tipo, você é contra a favor, né? É muito emocional, não tem como. Então, isso que a gente tem que parar e olhar, tipo, o palestino, ele é violento, né? Cara, qualquer pessoa numa situação talvez como essa se torna violento. A violência, ela é do ser humano. Ela, óbvio, ela pode ser uma violência psicopata que nasce com você, você agride, né, aleatoriamente por uma vontade, por uma coisa meio animalesca, mas você pode ser levado, qualquer um daqui de nós pode ser levado à violência. Numa situação sendo apertado de um jeito, você vira violento. É isso que como o ser humano funciona, né? Não tem muito diferença, né? Essa é a minha opinião. E você me fez lembrar agora, essa semana passada, eu acho que uma criancinha negra que a mãe foi presa injustamente, não sei se vocês viram, disseram que a mãe tinha roubado, e a criança sai assim, louca, agredindo os policiais, gritando, minha mãe não roubou, e uma agressividade assim, né, que brota, né, de tanta violência que já sofre, né? E eu ia Surgiu. só é, eu ia comentar eu acho que uma das cenas mais fortes, pelo menos para mim mesmo, é a história do muro, né? A opressão que é aquele muro, né? É gigante, né? Como é que as pessoas vivem dentro daquele negócio, né? Imagina quem está do outro lado, né? Como é? agora, uma curiosidade: os colonos, cara. O que Isso também são os chamou a atenção, colonos? que Tá é certo? O que é aquilo? Assim, numa boa, sabe? Eu queria entender o que são os caras. O É, Arthur está comentando do expansionismo sionista, né? mas isso eu acho que se conecta, inclusive, ao comentário do Lucas, assim, porque a pergunta pode ser boa, tá? E ela é necessária. Eu acho que o Lucas respondeu bem. Mas antes disso, aí você poderia perguntar por que que eles apoiam o Hamas, né? Por que que os palestinos apoiam o Hamas? Aí entra exatamente nessa percepção que vocês tiveram. Quando você vê um muro, a gente está falando de 2010, quando a gente filma, só que esse muro começa a existir em 2002. Eu citei o cerco a Gaza. Existe um processo que foi se deteriorando, de novo, eu falo, os palestinos não têm horizonte político. Quando eu falo que o status quo ou é o apartheid na Cisjordânia ou é o extermínio em Gaza, aí você começa a entender, na verdade, você está sendo sufocado, você quer se libertar disso. E os colonos fazem parte disso. Né? O processo de paz, isso é público, tá? Essa informação se encontra em qualquer lugar.
Desde 93 até hoje, ou acho que o último dado é de 2022, tá? Ou 23, agora não tenho certeza. Mas os colonos aumentaram, né? E os colonos, eles chegam com uma ideia de expansão da fronteira. É uma colonização. A gente não chama de colonização à toa, eles não se chamam de colonos à toa. Aí eles trazem uma ideologia, né? Eles têm que demonstrar uma superioridade em meio à população nativa, que é exatamente as cenas de Hebron que vocês viram. Eles estão lá, é uma grande minoria protegida pelo exército, no meio de uma cidade enorme palestina que é Hebron, Al-Halil, em árabe, né? Então, você vai tendo esses diversos aspectos da colonização. Hebron, se foi a Nablus, é outro tipo tem uma outra característica. Jerusalém, como o Lucas falou, tem outra característica. Não fomos a Gaza, mas a gente está vendo, Gaza tem uma outra característica. A realidade dos palestinos dentro de Israel, como o Zahi Armali, que o Lucas falou, é outra. Então você vai somando tudo isso, eles precisam de uma alternativa política. E na visão deles, você pega, por exemplo, porque a gente fala agora, por que eles apoiam o Hamas? Eles apoiaram o processo de paz. Você pega as pesquisas no começo da década de 90, 60% das pessoas aprovaram o que o Arafat fez. Apesar de pessoas críticas, por exemplo, Eduardo Said, que é um intelectual palestino que já falecido, ele falou: Isso aqui é a nossa Versalhes. No mês que o Arafat A assina, em nossa o setembro, quê? Peraí que deu uma falhada. A nossa o quê? a nossa Versalhes, né? Versalhes Ah, no sentido de a nossa rendição. O Arafat está entregando a Palestina depois de anos de luta, porque ele sacou os aspectos. Obviamente, ele era um cara muito à frente dos dois, ele era muito inteligente. Então, ele leu o acordo e falou: Isso aqui não vai dar certo. Mas, em justiça histórica, a maioria dos palestinos acreditou no processo de paz. Por isso que eu falo que os dois estados teve uma chance, lá na década de 90. E que os palestinos aceitaram, falaram: Tá tudo bem, mas a gente quer Gaza e Cisjordânia. Qual foi a resposta de Israel? Não. É nossa. Porque Israel é nossa, a Cisjordânia é nossa, e Gaza é nossa. Entendeu? Então, a perspectiva disso, eles querem. Você apoia um projeto político a partir da tua necessidade. O Hamas, em alguns aspectos, tem muitas pessoas contra o Hamas, tá? Tem palestinos que são críticos ao Hamas. Mas dentro dessa perspectiva anticolonial, no sufocamento pelo ar, pelo mar e pela terra, da possibilidade de um palestino existir, você, né, é a pergunta, como é que isso aconteceu? Porque aí eu vou citar de novo o Tarek Paconi, eu vou mandar o nome para vocês. Ele falou um negócio, eu vou citar ele como um palestino, acho mais interessante. Ele fala um negócio que a gente percebeu, né? Se o Lucas e o Zé quiserem falar, mas lá em 2010 a gente conseguia perceber isso. Que era o quê? O Tarek fala o seguinte, né? Ele deu essa entrevista no podcast. Ele fala: os palestinos, eles. A gente, né? Nós palestinos, o Tarek falando, a gente a gente quer, a gente tem uma esperança de libertação e independência, só que a gente introjetou um medo em nós que Israel é imbatível, que Israel comanda cada aspecto da nossa vida. E o que o Hamas fez, entre outras coisas, a gente pode discutir, mas o que o Hamas fez, no limite, foi quebrar essa ideia. Tanto que leva essa pergunta, como é que isso aconteceu? Porque não é só na cabeça dos palestinos, na nossa cabeça, Israel é indestrutível, né? Ele sim. monta uma força colonizadora absolutamente indestrutível, mas aparentemente não é indestrutível, né? Não é ausente de lacunas. E quando um palestino enxerga isso, se você fosse uma Palestina, se vocês fossem os palestinos, Israel não é indestrutível. Ainda bem que Israel não é indestrutível. E eu não estou falando, aí você vai ter que perguntar para os palestinos, mas se o que o Hamas fez dentro dos territórios eles apoiam, aí é uma outra pergunta. Mas o que eu estou dizendo é, ao quebrar a barreira de Gaza, esse horizonte político que não era enxergado, eles enxergam um horizonte político. O que não quer dizer que aí é uma. Por isso que eu quis a pergunta, assim. O Hamas não representa todos os palestinos.
E alguns talvez não concordem com essa ação. Não é 100% que vai concordar, mas uma maioria concorda, pelos motivos aqui que eu estou tentando explicar. Não, eu achei engraçado essa coisa que você Desculpa, colocou. eu acabei não falando, mas brevemente, assim, em relação aos colonos, essa é uma ideologia construída de como eles enxergam a Terra, no limite, né? Não estou dizendo que todos os israelenses são iguais, de jeito nenhum. Tanto que a gente entrevistou, vocês viram, a gente entrevistou uma variedade de israelenses. Mas é importante entender onde cada um deles estava, né? Uns estavam em Tel Aviv e outros estavam. E aí você tem essa ideia de um pioneiro que tem que, inclusive, exercer uma violência simbólica. O que ele está exercendo ali é uma violência simbólica, né? Não, é uma coisa que você comentou aí que me lembrou a história parecia a coisa das Torres Gêmeas, né? Que foi o mesmo contexto, né? Os Estados Unidos superpoderoso, que nunca acontecia nada, de repente chega um maluco, sacode um avião e acaba com a brincadeira. E instaurou o medo na sociedade americana. O que aconteceu com o Bin Laden? Engraçado isso. É, eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Não, vamos esclarecer. É, já são 9 horas. É. Então, eu acho que vamos liberá-los. Mas agradecer, né? Não sei se alguém ainda perguntar, mas está todo mundo aqui dizendo que já aprendeu muito aí com vocês, e foi muito legal. Agradecer, né? De novo. Eu queria só dizer assim do filme que realmente eu não tinha assisti hoje por primeira vez e eu fiquei sem fala quando terminou assim, porque parece que vocês pegaram justamente um tema que aquilo, como algumas pessoas dentro do filme, aquele que mostra como que se foi diminuindo, não? O território, não, dos palestinos lá dentro de Israel, isso me causa esse impacto. E as falas, não? Às vezes, uma pessoa fala quase no final, parece que isso aqui vai ser para sempre. Não? Então, como que termina isso? E daí a gente está vendo essa prorrogação desse tempo. Não? Então, como se vocês tivessem pego justamente uma coisa que sabia que, ou seja, está em ebulição. Acaba sendo muito explicativo, né? Sim. Eu acho, para o momento atual. E agradeço mesmo vocês terem hoje disponibilizado esse tempo para esclarecer tantas outras coisas também. Obrigada, muito obrigada. Ricardo? Ela está fumando. Não, agora ele vai fumar, né? Não tem direito, né? Não, cara, vocês não sabem o que foi o dia de hoje aqui. Não, o dia de hoje foi uma coisa... Foi um ramais aqui hoje. Quase. Um ramais de água. Cara. Foi a enchente do Rio Grande do Sul aqui. É mesmo, chuva, né? No Nordeste hoje, né? Choveu Caramba, mais dentro de casa do que fora, eu acho. caramba. Tenso. Pô, gente, Bastante. a gente Mas, quer... pessoal, brigadésimo. Brigadésimo por todo mundo aqui, tá? Muito obrigada. Obrigada, gente. Valeu. Queria Obrigada. agradecer vocês também pelo convite, pelo bate-papo. A gente sempre... Acho que é muito importante, né, essa iniciativa nesse momento, em todos os momentos, mas agora mais ainda. E obrigado, Ricardo, mais uma vez. E Estamos à disposição. Exatamente. Quando precisar, estamos aqui. E É, pode com espalhar certeza. o link do filme, gente. Fique à vontade, esse link aí. O filme está aberto. A gente é daqueles que quer mais que o filme seja pirateado e visto. Não. Não, e Pode... já tem gente pedindo, né? Que não entrou, já vi gente no grupo pedindo. Vai, tem o link do Ah. filme, a gente pude entrar. E aí, mas a gente vai colocar o link e esse bate-papo de vocês, certo? Boa. Cuidado, gente. Obrigado. Obrigada, boa noite.
noite. Boa noite. E parabéns, né, cara? Parabéns, Mais uma Zé. vez, né? Obrigado. Tchau, tchau. Muito bom, muito bom, muito bom. A gente esqueceu. Muito esclarecedor. Muito esclarecedor. É. Né? Porque, de repente, Isso é.